Bom dia, pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais um Fala Dudu. E hoje a gente vai conversar sobre a situação fiscal do Brasil. A situação fiscal que não está com a cara nada boa. E não é só que ela está com a cara nada boa agora. Olhando para frente, a gente fica preocupado. Qual que foi a diferença do Brasil para os outros países nessa crise em particular, na crise do Covid-19? A diferença é a seguinte, lá na crise de 2009, quando a gente entrou naquela grande crise financeira, que perto dessa, né, parece um amendoinzinho, um negócio pequenininho, a contração do PIB vai ser bastante mais severa agora do que foi lá então. Quando a gente entrou naquela crise, a gente tinha uma situação, um colchão fiscal razoável. A gente vinha de anos de ajuste fiscal, estava preparado para lidar com a crise. O gasto, quando vem a crise, a arrecadação de impostos cai bastante, né? Porque como a atividade econômica desacelera, a gente arrecada menos imposto. E, ao mesmo tempo, crescem outros gastos. Nesse caso, por exemplo, agora gastos com saúde, gasto com seguro-desemprego, gasto com transferência de renda para o pessoal do setor informal. Ou seja, o déficit vai crescendo, né? E ele vai alimentar agora, o déficit é o que alimenta, o déficit é o fluxo, é a colherzinha que alimenta a dívida, que é o estoque, que é uma variável de, como o economista gosta de falar, de estado. O déficit é uma variável de controle, você vai tentar mexer nela, controlar. É um fluxo, cada mês que passa está tendo um déficit, o governo está precisando se financiar porque os impostos não cobrem, né, não são suficientes para cobrir os gastos. Então, quando o déficit vai ficando gordinho, e ele naturalmente fica durante uma recessão, a dívida vai crescendo. Se ela inicialmente é baixa ou está num patamar bem controlado, dá para lidar com isso daí. Agora, o que acontece quando ela está num patamar inicial, a gente entra na crise com uma dívida muito alta? Aí fica bastante difícil, aí a situação fica bastante complicada para o futuro. E tem toda uma evidência em economia que mostra que dívida alta tende a atrapalhar o crescimento. Pensa sob o ponto de vista de um empresário, o cara que vai investir, ele fala assim, olha, a dívida do Brasil está muito alta, isso aqui vai dar ou um problemão, um calote, uma inflação, uma coisa meio sinistra dessa, daqui a alguns anos, então é melhor ser cauteloso agora. Ou isso daí vai fazer com que o governo aumente os impostos para poder pagar a dívida, né? Se ele não for recorrer à repressão financeira, a imposto inflacionário, a calote mesmo. Se ele não for lançar a mão disso, ele vai precisar de muito mais imposto. Pô, emergente não tem dívida desse tamanho que a gente tem, não. O Brasil está com uma dívida de 100% do PIB. Olhando para frente, a preocupação é grande. E isso aí é o que a gente chama de o efeito do excesso de dívida, né? Em inglês tem um termo específico que chama debt overhang. Você está com muita dívida e aí isso afeta os investimentos porque todo mundo está com medo de investir num país que está com muita dívida. Ainda que seja só saída para isso, seja só aumento de imposto, o cara não quer pagar tão mais imposto, ainda mais num lugar que o imposto já é alto. Então, a dívida elevada vai frear pós-Covid o crescimento da economia brasileira. Aonde que está o problema? O problema não está agora no déficit de agora é hora de fazer déficit. O problema está lá atrás, que a gente não preparou o colchão, né? A gente não se preparou em termos fiscais para enfrentar uma nova crise. Em 2009, a gente entrou na crise razoavelmente bem preparado. Tinha sido feito um ajuste fiscal ali desde o meio que 2003, 2004, 2003, já tinha um bom ajuste fiscal. A gente carregou esse ajuste fiscal, diminuiu o endividamento. Chega em 2009, o Brasil tem fôlego para reagir a esse aumento do déficit. Aumento do problema de fluxo, porque o estoque era baixo. Agora não, agora a gente entrou na crise, e é uma crise mais severa ainda que a crise financeira, né, em termos de redução da atividade econômica, a gente entrou com uma dívida muito alta, entende? Então vai ser bastante complicado isso aí lá para frente. Como é que a gente lida com uma dívida tão alta? Emergente, como a gente sabe, não tem tolerância a ter dívida tão elevada. Não consegue sustentar por longos períodos de tempo uma dívida aí na casa dos 100% do PIB, do tamanho da economia, de tudo que é produzido na economia em um ano. Então isso vai afetar o crescimento via esses canais que a gente discutiu. A história mostra, para tornar a situação um pouco mais ainda complicada, a história mostra que é o seguinte, em outros episódios, em outros lugares, em outros séculos, que países que estão com endividamentos muito elevados, dificilmente, são poucos os casos em que acontece assim. O país está com muita dívida, mas a economia volta a crescer, aí a gente arrecada imposto, aí a gente vai ao longo dos anos ou décadas até repagando essa dívida, né? É a tal da saída via crescimento. Ela acontece, mas é raro.
ela aconteceu, por exemplo, depois da Segunda Guerra Mundial. Né? Acaba a guerra, está todo mundo super endividado, né? Aqueles gastos do governo com armamento, com soldado e tal, para vencer, para acabar com a guerra. E aí, para pagar essa dívida grande, o governo consegue meio que pagar crescendo, né? Com a economia crescendo. Mas não é só isso não que acontece lá. Lá é um bom caso. Lá o governo se aproveita de uma arrecadação maior, mas ao mesmo tempo a inflação no pós-guerra é um pouco mais alta. E, ao mesmo tempo, vários governos, inclusive de um país desenvolvido, praticam algum tipo que a gente chama de repressão financeira, que é forçar a segurar a taxa de juros num patamar baixo, né, para ajudar a lidar com a dinâmica da dívida pública. Dependendo da sua capacidade institucional, da sua credibilidade, você consegue fazer um negócio desse sem gerar um caos na economia, uma intervenção dessa natureza, entende? De você, eu preciso reprimir o crescimento da dívida pública, meio que na marra, porque senão a situação vai explodir. Você faz isso e depois de alguns anos, junto com o crescimento e tal, você volta à normalidade. É muito mais complicado fazer algo similar num país emergente, com qualidade institucional mais baixa. Tá? Então, nos preocupa aqui a gente no porquê, como que o Brasil vai lidar com a situação fiscal no pós-crise. E isso é mais um argumento a favor de, na hora que for desenhar os programas fiscais agora, desenhá-los de modo com que esses programas sejam claramente temporários. Né? Um enfrentamento de uma situação atípica e que serão desmontados gradativamente depois que a situação atípica se for. Mas vai ser uma questão que a gente vai voltar a discutir e vai ser uma questão difícil para a economia brasileira da próxima década, como lidar com a montanha de dívida que o país vai sair após a crise do Covid. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Curtiu? Aperta os botãozinhos aí embaixo, repassa para os amigos e manda pergunta para a gente no porquê. Tchau!